A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. Esta é uma obra missionária, sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus, a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando e contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então semeie, contribua na obra missionária. Curte, compartilhe essa palavra com alguém que precisa tanto ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado do clamor da libertação, a palavra e o clamor pela cura. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguirão aos que crerem. É só para aqueles que crerem. É só para aqueles que dão crédito à palavra do Senhor Jesus. Mas esta palavra, pegarão em serpente e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Uma palavra um tanto quanto curiosa. Quem vai sair por aí pegando em serpentes? Há um tempo atrás, um pastor americano de 27 anos no estado do Kentucky, Cody Cook, morreu picado por uma serpente quando usava uma serpente como espetáculo num culto evangelístico. Meus irmãos, Deus não se permite ser tentado. Se você for fazer tal coisa, você corre um sério risco de morrer. Portanto, cuidemos da nossa saúde. Não tente a Deus. Nós vivemos também um tempo de epidemias. É tempo de usar máscara. É tempo de fazer o distanciamento social. Não tente a Deus. O vírus é mortal e pessoas têm morrido por isso. Pessoas morrem porque não valorizam a vida. Pessoas morrem porque não dão crédito aos riscos que a vida oferece. Deus, ele vai te guardar. Se por acaso você beber alguma coisa mortífera ou algum veneno sem querer, não lhes fará dano algum. Mas se você andar por aí bebendo veneno, pegando em serpente, ou andar por aí sem máscara, ou andar por aí sem respeitar as leis ou o distanciamento social, você corre um sério risco de perder a vida. Respeite a vida, respeite a tua vida, respeite a vida dos outros. Deus não vos chamou para serem ignorantes. Deus não vos chamou para serem nécios. E muitos têm morrido por conta disso, têm tentado a Deus. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. O apóstolo Paulo, na ilha de Malta, após ter sobrevivido ao naufrágio, encontrou refúgio ali na ilha de Malta. E Paulo e algumas pessoas sobreviveram ao naufrágio e estavam ali na ilha de Malta. Estava muito frio. Então o apóstolo Paulo começa a juntar alguns gravetos para fazer o fogo, para se aquentarem do frio. E Paulo então, ajuntando os gravetos, fazia o trabalho, fazia uma obra. E quando Paulo ali ajuntava aqueles gravetos, escondida entre os gravetos estava uma víbora. Meus irmãos, é no momento ao qual nós estamos fazendo a obra,
no momento ao qual nós estamos fazendo algum trabalho, até mesmo relacionado à obra de Deus, que Satanás levanta até mesmo pessoas. A víbora, uma serpente venenosíssima, e simboliza Satanás. A víbora também simboliza a traição. A víbora é uma espécie de serpente que não sai à captura, não sai à caça. Ela fica à espreita, traiçoeiramente, esperando a sua presa. E então ela pica a sua presa, e após a picada ela destila o seu veneno. Ela picou então o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi ferido pela picada da víbora. A víbora destilou o seu veneno, porém o veneno da víbora não matou a Paulo. Paulo estava ali, na ilha de Malta, estava fazendo uma obra, estava fazendo um trabalho de juntar gravetos, e a víbora o feriu, a víbora o picou. Houve um ferimento, com certeza o ferimento doeu, porque ela feriu a Paulo, ela destilou o veneno, porém o veneno não matou, porque Paulo era homem de Deus, apóstolo do Senhor. E esta palavra de Marcos 16:18: porão as mãos nas serpentes, ou se pegarem em serpentes, não lhes fará dano algum. Não aconteceu nada com o apóstolo Paulo, porém Paulo não estava fazendo nenhum tipo de atração circense, não estava fazendo nenhum tipo de espetáculo sensacionalista para se aparecer para fiéis. Paulo estava em uma obra, e acidentalmente a víbora picou a sua mão, ele foi ferido, o veneno foi destilado, a ferida doeu, remanchou e decai, mas Paulo não morreu. Naquele momento então, os bárbaros, os habitantes da ilha de Malta, e quando viram que Paulo havia sido picado, ficaram observando a Paulo. Paulo então pega a víbora, balançou a víbora e jogou no fogo. Aramanchou e decai. Víboras, serpentes, são atraídas pelo fogo. Elas não enxergam. As serpentes são atraídas pelo calor. Aonde tiver um fogo, então elas são atraídas para o fogo e morrem até mesmo queimadas. Em alguns lugares onde se coloca fogo em lavouras ou de cana de açúcar, muitas serpentes morrem queimadas, porque elas são atraídas pelo fogo. Aonde tem fogo, Satanás sempre vai aparecer por ali, mas ele sempre morre queimado. Chamante e decai, porque serpentes não suportam fogo que as queima e as mata. Elas atacam traiçoeiramente. A serpente atacou a Paulo, que fazia o fogo. Então quando ela picou, ele a balançou e a lançou no fogo. Ela morreu queimada. Então os habitantes da ilha de Malta olharam aquilo e disseram: olha, esse homem deve ser um homicida, é castigo de Deus. Muitas pessoas não fazem nada na obra. Era só Paulo que estava juntando os gravetos para fazer o fogo, e eles estavam só ali observando. E quando a víbora picou a Paulo, então eles começaram a julgá-lo, começaram a fazer mau juízo de Paulo. Um homem de Deus, um profeta de Deus. Então começaram a falar: deve ser um criminoso, escapou do naufrágio, e agora a víbora vem e o pica. Ficaram esperando que Paulo inchasse e morresse, porque a víbora é uma espécie de serpente, que o seu veneno é um dos mais perigosos, um dos mais venenosos do planeta. Porém ficaram esperando Paulo inchar e morrer, e Paulo não morreu. Fizeram mau juízo de Paulo, e Paulo estava ali vivinho. O veneno não matou a Paulo. Deus me trouxe aqui para te dizer que ainda que você tenha sido atacado, ainda que Satanás tenha se levantado contra a tua vida, você fazendo a obra de Deus, você fazendo algum tipo de trabalho, ainda que o inimigo se levanta contra a tua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer que esse veneno
mortal não vai te matar. Ei, o apóstolo Paulo não morreu. Esperaram Paulo inchar, esperaram Paulo morrer, mas Paulo não morreu. E então, quando viram que Paulo não havia morrido, começaram a falar: este homem deve ser um deus, ou um dos filhos dos deuses. Aramante ao Idecai, versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar e a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, dizendo que era um deus. Alabacamante ao Idecai. Primeiro te criticam, primeiro te apontam, primeiro, muitas vezes você é avitimado pelo veneno mortal da serpente traiçoeira. E depois que percebe que Deus é na tua vida, depois que percebe que Deus é contigo, depois que perceberam que o apóstolo Paulo era homem de Deus, que Paulo não havia morrido, então disseram: deve ser um Deus. Este homem não morreu, escapou do naufrágio, a serpente veio e o picou, não morreu. Deus me trouxe aqui para te dizer: ainda que tu beba alguma coisa mortífera, ainda que Satanás, a serpente, a antiga serpente, te ataque, ainda que ele te pique, ainda que você seja ferido em combate, soldado, ainda que você seja ferido fazendo a obra de Deus, ainda que Satanás injete o teu veneno em você, Alamante ao Idecai, Deus me trouxe aqui para te dizer que Paulo não morreu, você não vai morrer. O que não te mata te fortalece. Alamante ao Idecai. É milagre de Deus na vida de pessoas que dão crédito à palavra de Deus, pessoas que acreditam no milagre. E Deus é Deus de milagre. Aqueles mesmo que esperam o pior, aqueles mesmo que fazem mau juízo de você, quando verem o sobrenatural na tua vida, esses mesmo vão dizer: deve ser um Deus ou um filho dos deuses. Acharam que Paulo era um Deus, e aí chegou o momento certo de Paulo pregar para eles. E ali Paulo fez alguns milagres. Deus, através da vida do apóstolo Paulo, fez alguns milagres. Paulo foi abrigado na casa de Públio. O pai de Públio estava doente com uma desinteria forte. Paulo orou por ele, ele foi curado, e o poder de Deus foi manifestado na ilha de Malta. O que não te mata te fortalece. O ferimento que você passa hoje, feridas na alma, traições, hoje dói mesmo, machuca mesmo. Doeu em Paulo. Paulo sentiu a ferida, sentiu o ferimento. Mas o que você sofre hoje, o que você é ferido hoje, amanhã, ou em breve, será para a glória de Deus. E Deus está sendo glorificado neste processo. Aguenta o processo do ferimento, porque a vitória de Deus está chegando na tua vida. O que não te mata, te fortalece. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.